Silvio Almeida. Silvio Almeida Empáfia. Nós dissemos aqui várias vezes, esse cara tem uma tese falsa. Não se pode falar que o Brasil é estruturalmente racista. As estruturas do país não podem ser racistas. Há racismo, mas um país que conseguiu fazer do racismo um crime e fazer com que as leis, às vezes contra gente muito rica, sejam cumpridas, não é um país que tem as suas estruturas racistas. É não saber o que significa a noção de estrutura. A tese é falsa, mas interessava muita gente manter uma tese falsa, porque parece que na falta de um operariado aguerrido que leve adiante a luta de classes, muita gente na esquerda acreditou que minorias é que vão levar adiante as reivindicações por justiça social. Então tem hora que são as mulheres, depois são os gays, depois são os negros, depois, né? As pessoas ficam procurando um ator social que faça a revolução ou que leve adiante uma bandeira. E começam a se esquecer que talvez a nossa sociedade esteja num outro patamar. Num patamar onde as bandeiras são contingentes e grupos diferentes levam bandeiras diferentes e que a gente se unifica pela justiça social. E não tem um grupo que é protagonista da história. Mas no pensamento leninista da velha esquerda ainda há. Então ficaram procurando e, de repente, começaram a achar que qualquer minoria teria que ser idolatrada a partir de uma pessoa. E não a partir da própria minoria, mas de uma pessoa. Ah, tem uma mulher que é esta, tem um negro que é este, é o cara. E assim por diante. E aí, eis que aparece uma Miriam Leitão para ficar extasiada. Começou a ter um comportamento muito estranho, inclusive. Porque quando o Silvio Almeida foi nomeado ministro, ela falou um negro retinto. E surgiu o retintismo, sinônimo de a revolução. Daí, tomou posse. Depois de um discurso populista fajuto, tomou posse. Nossa, a imprensa toda, aplaudindo. A mesma característica da imprensa que aplaude quando um negro pobre ganha, por conta de sofrer racismo, uma bicicleta no programa do Luciano Huck. Mesma coisa. E aí eu disse, esse cara tem uma tese falsa. Não é um intelectual. Esse cara vai dar problema. Eu falei só isso. Não falei mais. Mas já sabia de casos escabrosos que não tinha nada a ver com o canal. Não é o caso de eu comentar, né? Então deixei para lá e fui na batida política. E fui vendo as atitudes. Nada em relação aos indígenas, mas tudo em relação aos garimpeiros. Nada em relação aos pequenos, mas tudo em relação aos grandes. Discurso sempre falando dele próprio, palestras sobre ele mesmo, mas nunca sobre a necessidade das minorias, muito menos o que importa para direitos humanos, que é enfrentar o PCC, que é enfrentar as más condições nas prisões. Enfrentar o PCC é enfrentar as más condições nas prisões. Nada. Calado.
Silvio Alpeide Empáfia. Empafioso. Aí vieram as denúncias. Primeiras denúncias de que ele mandava embora do ministério, exonerava quem pensava diferente dele. E essas denúncias começaram a aparecer, até que as pessoas começaram a mandar cartas para o presidente Lula diretamente. Uma pessoa da própria liderança do movimento por direitos políticos dos anistiados e dos parentes de presos políticos, mandou uma carta para o presidente Lula dizendo que a gestão do Silvio Almeida no Ministério dos Direitos Humanos era pior do que a gestão da Damares. Que ele perseguia, que ele gritava com as pessoas, que ele maltratava os funcionários e menores, que ele tinha assessores que eram despóticos, que ele não encaminhava as coisas, e resumiu tudo em inexperiência, incompetência, autoritarismo e, palavra que está na moda, né? Ególatra. Nesse caso, bem aplicado, né? Ególatra. Bom, aí vem um outro episódio, e esse realmente foi decisivo. O movimento negro procurou Silvio Alpeide Empáfia por conta da anistia aos partidos políticos que não cumpriram a lei de cotas raciais, cotas étnicas. Os partidos não queriam sofrer nenhuma sanção, eles iriam sofrer sanção no sentido de perder dinheiro do fundo partidário por não cumprir. Aí eles se organizaram todos e começaram a votar uma anistia no Congresso. E o movimento negro procurou o Ministério dos Direitos Humanos com um ministro negro, e este ministro fugiu. Estava dançando. Sim. Estava vestido de Vasco da Gama no carnaval, e sambava, e pulava, e festa pra cá, festa pra lá, festa pra cá. E eu disse, gente, esse cara... Por quê? Porque eu estava recebendo outras informações do passado dele, inclusive em São Carlos e outros lugares, e eu estava ficando horrorizado, porque aquilo que eu falava do ponto de vista político casava com a porcaria, né, que ele estava fazendo do ponto de vista pessoal. Então, eis que então surge agora esta denúncia no Me Too internacional de que Silvio Alpeide Empáfia faz assédio sexual no ministério. Pera lá. Não vamos fazer acusações infundadas. Eu já escutei isso de outros carnavais em outros lugares que ele passou e eu não dei bola. Mas agora tem um detalhe muito, muito esquisito. É a vítima. E a vítima foi convidada a falar. E ela tinha obrigação de dizer: não é verdade. Se não fosse verdade, ela tinha a obrigação de dizer: não manchem o ministro, que não é verdade. Sabe por quê? Porque essa pessoa também é ministra. E essa pessoa é Aniele Franco. Foi essa denúncia que chegou no Me Too. Os jornais foram procurá-la. E foram procurá-lo. Ela se calou. Agora eu pergunto, se não é verdade, por que que ela vai deixar o ministro pagar esse mico? E o que ele fez para Aniele Franco? Bom, o problema é que o Me Too não revela quem informou, mas revela a vítima. As vítimas são várias, uma delas é a Aniele Franco, e no caso da Aniele Franco, são beijos esquisitos, passadas de mão nas pernas, abraço fora de hora,
e conversinha com palavras chulas de caráter sexual. Olha, conversa chula de caráter sexual eu não vou considerar, tá? Pode ser que numa piada, você toma uma bebida, fala uma palavra, não vou, né? Agora, esse negócio de beijo e de passada de mão nas pernas, aí não dá, né? Porque será que a Aniele Franco é uma menina virgem que, né? Né? Porque se eu vou abraçar uma pessoa e dou um beijo e começo a cada abraço me aproximar da boca dela, isso no Brasil não é comum. A não ser que eu seja um amigo velho. Um amigo velho, uma pessoa de uma amizade, né? Você pode até, esses dias mesmo, né? A Kamala Harris e o marido trocaram beijos inclusive com selinho em outro casal e tal. Mas isso aí vem de longe. Vem de uma coisa fraterna de longe. Agora, você não conhece a pessoa. E você é ministro. Ela é ministra. E você começa a ter um tesãozinho por ela, porque ela está no poder, e você também, e começa com intimidades em relação a uma pessoa que não é sua amiga. Então vem a denúncia. Porque, veja, o problema todo ela podia simplesmente falar para ele, peraí, eu não te dei liberdade para isso. Mas por que ela não fez isso? Você já reparou? Hã? Você já reparou? Estranho. E por que chegou no Me Too? E por que... Então, não, sabe? Agora, o problema é que no passado veio muito e-mail para mim sobre esse tipo de comportamento do Silvio. Exatamente o que está acontecendo agora. E eu fiquei quieto. Mas eu estou falando isso agora, gente, porque eu cansei de ver a parte política dele e a parte intelectual dele, que é uma merda. Desculpa, Mariana, você falou o quê? Não, se você não achou sempre muito estranho, que assim, você já me reparou que ele tenta forçar abraço até com o Lula? Ele força. Ele é um... E tem fotos dele que ele pega a cabeça da pessoa e crau assim. Ele força a barra. Se com os caras ele força a barra, imagina... Ele é um cara que não tem muito... Parece que ele não tem muito trato social, né? Parece que ele não tem medida. Porque, veja, um dia ele começou a agarrar o Lula não queria abraçar ele. Lembra disso, Mariângela? Então, esse dia que eu tô falando. Agora, se ele faz isso ingenuamente e fez isso com mulher, é meio estranho por causa do seguinte: ele não passou a mão na perna do Lula. Ele tentou abraçar o Lula. Agora, com a Marielle, ele passou a mão na perna. É mentira? Mas por que ela inventaria isso? Ela não tem nada contra ele. Agora, ela não falou nada, não é denúncia dela, então como é que o Me Too aceitou se não é denúncia da vítima? O Me Too não aceita denúncia de terceiro. Agora, por que o silêncio? Por que o silêncio? Eu não gosto deste cara, gente. Eu não gosto dele. Eu não gosto dele porque ele tem uma coisa que me horroriza nas minorias. É o cara que eu sei que ele, num determinado momento, ele vai pesar contra. Sabe quando você sabe que o cara, num determinado momento, vai pesar contra, que ele não podia ser ele? Você sabe, né? Parece que, né? Você fala assim, olha, não podia ser esse cara. Nesse ministério não podia. Esse é um ministério que a direita fica muito em cima. Então não podia ser um cara com telhado de vidro como esse cara tem, inclusive do ponto de vista intelectual. Mas não.
Forçaram, quiseram transformar um cara que não é nada em gente. E o que é pior, deixaram o cara usar um escudo que nenhum partido de esquerda deve deixar usar. Que é quando um cara de esquerda é criticado, a última coisa que ele deve falar é: ah, é porque eu sou negro. Ah, é porque eu sou operário. Ah, é porque eu sou de esquerda. Ah, é porque eu sou casado com um elefante. Ah, porque eu já me viro beijando girafa. Ah, não. Quando o cara tá num cargo público e ele é criticado, ele tem que ver onde é que bateu a crítica e ele responder pela crítica. As críticas a ele são: ele não encaminha o que tem que caminhar. Serviço em relação aos presídios, ele não faz. Serviço em relação à lei da anistia dos partidos contra o movimento negro, ele não atua. Serviço em relação ao trabalho escravo, ele legitima, fala que é assim mesmo. Questão indígena, ele ficou mais preocupado com os garimpeiros do que com os indígenas e nunca voltou mais lá. Então ele não encaminha serviço nenhum. Mas ele todo dia está dando palestra dele mesmo. Esse é o problema. Eu não queria ir por outro lado. Esse outro lado dele, eu tenho caixote de e-mail aí sobre isso. Gente, inclusive, que não acreditou, precisou ouvir da própria vítima que ele assediou. E eu nunca quis. Agora apareceu esse dado. Então, esse dado tem que ser desmentido pela irmã da Marielle, a Aniele Franco. É ela que tem que salvar o ministro. É ela que tem que virar público e dizer: não, ó, não há isso daí. Nunca houve. Agora ela ficou quieta. Ela tá quieta, ela ficou em silêncio. Ela foi perguntada pela imprensa e ela ficou quieta. E uma boa parte da imprensa fingiu que isso não aconteceu, o que é significativo, porque é justamente a parte da imprensa que força o identitarismo. E força o identitarismo porque o identitarismo é neoliberal. Ele não é de esquerda. Então, pode parar, gente. Chegou no limite, sabe? Chegou no limite. Eu acho que não dá mais pro Lula segurar esse cara. Manda ele pra casa. Põe uma figura pública de destaque. Ah, na época, tinha que ter sido o Suplicy. Ou um professor que tá da ordem, né? Pô, o PT, pelo amor de Deus, o PT não tem os quadros que tinha no passado. Mas também não tá sem quadros, né? Não tá sem quadros. Tem muita gente que lida com direitos humanos. Então, gente, olha, tem muita gente no PT. Tem muita gente nas esquerdas. Sabe, um partido que não tinha vice e foi buscar o Alckmin é uma coligação que tem inteligência. E não exerceu inteligência nessa escolha. Tem dois ministérios que foram feitos assim com burrice. Um deles é ter o Ministério das Comunicações ter deixado na mão daquele deputado lá do Sul, que é péssimo. Aí foi pro Sul, na enchente, agora já voltou para comunicações. Daqui a pouco a porcaria das comunicações do PT vão estar igual ao 247, que é uma merda. Porque esse cara das comunicações, ele era um cara que ficava nas redes sociais fazendo teoria da conspiração, que não houve facada e tal. Esse cara não serve, é burro. E os direitos humanos. Isso aí foram duas escolhas vindas da esquerda que foi simplesmente uma defecação na cabeça do eleitor de esquerda. E aí agora tá aí. E agora o complicado, gente, é que quanto mais tempo demora para a Aniele Franco dizer que é mentira,
mais fica parecendo que não, né? Que não tem, né? Porque a hora que ela for falar, se ela falar muito atrasado, vão dizer, bom, ó, pediram para você falar, para pôr pano quente. Ela tinha que ter falado na hora que a imprensa chegou. Mas ela se calou. Ela se calou. E esse silêncio dela é fatal. É fatal, né? É fatal. Ele se calar, tudo bem, mas ela, né? Ela é ministra, ele é ministro. Né? Ela tinha que... Ela não fez. Ela não fez, então ela tá dizendo, bom, eu não vou falar nada, né? Eu que fiz a denúncia. Tá lá, ele que pague pelo que ele tá fazendo. E é significativo isso, né? Porque veja, como é que ela ia fazer, né? O que ela ia fazer? Ela ia chegar pro Lula e falar? Hã? Como é que você chega, né? Como é que uma mulher negra chega, ministra, chega pro presidente e fala, ó, o outro ministro ali, que é minoria igual eu, tá se excedendo. Como é que você faz isso? E muita gente está dizendo que tem medo dele, que ele persegue. E ele tem respaldo. Vocês sabem que ele tem respaldo. Ele é louco pra, né, pra traçar pauzinho. Vocês podem ver que tudo, ninguém fala. Você pode ver que aqui nosso canal falava sozinho dele. Porque a gente não tem medo de ninguém. Né? O compromisso nosso é só com a esquerda reflexiva. Então a gente não tem problema. A gente enfrenta, porque, né, é nós, né? É nós. Bom, é isso. Daqui a pouco a gente volta.